Então, pessoal, eu vou gravar esse videozinho só para vocês verem como a gente aplica as regrinhas, tanto colocadas no vídeo que eu compartilhei com vocês, como nessas informações acima, para a resolução de questões de linguagem, né, de forma estrangeira, certo? Então, primeiro a gente vem aqui, ó, no enunciado, né, abordar o deslocamento de várias espécies. Já vou destacar aqui essa expressão, porque é isso que a gente vai procurar lá no texto, certo? Com base no estudo que leu, Steve Jobs apresentou o computador como uma ferramenta aqui. Ok, vamos lá. Então, primeiro eu já percebo o seguinte, que a gente vai precisar relacionar o deslocamento de espécies com a invenção do computador. Então, esse texto é super interessante, né? Ninguém mais, ninguém menos que o Steve Jobs, né, publicou em sua rede social, certo? Dá para perceber por conta do endereço aqui, ó, msn.com, é de 2012, né? Então, olha, ele diz assim, né? Ok, se fala de deslocamento de várias espécies, no mínimo a gente já deduz o seguinte, lembre-se, antes mesmo de a gente ler um texto, a gente vai precisar fazer predições, certo? O que possivelmente esse texto vai tratar. Então, baseado no que você sabe sobre, por exemplo, Steve Jobs, né, o criador dos supercomputadores, supercelulares, o dono, detentor, né, da marca Apple, tá? Cara inteligentíssimo, né, que trouxe aí uma nova geração de tecnologia, tá? Então, a gente já presume o seguinte, né? O cara vai falar sobre tecnologia e, de forma curiosa, ele vai comparar com a forma de que algumas espécies se locomovem, tá? Então, pelo texto que a gente leu, é uma opinião dele em relação a um artigo que ele leu, certo? Então, ele começa dizendo, né? I read a study, eu li um estudo that measure, de eficiência, olha aí, ó. O texto vai falar a priori, né? Esse texto é bem interessante, ele fala ele, assim, traz uma lição incrível. Ele parece que vai falar sobre um assunto bobo, tipo eficiência na locomoção de várias espécies. Mas aí ele traz, né, para o cara que teve o insight, como ele coloca, né, a ideia de criar o computador. Ele faz, na verdade, uma comparação entre o surgimento dos computadores e a eficiência na locomoção dos animais, certo? Então, ó, tá. Então, inicialmente ele vai fazer um comparativo entre a eficiência da locomoção de algumas espécies. Que espécies ele menciona? Ele cita duas, o condor, certo? E depois ele cita os humans. Então, do que ele leu, ele só dá dois exemplos, tá? Podem ser que tenham tido outras espécies, mas ele só cita o condor, que é uma ave, né? E os humanos, tá? Sobre o condor, ele diz que eles usam the least energy, o mínimo de energia to move, para se mover por 1 quilômetro, né? Enquanto que os humanos, olha, ele usa essa expressão unimpressive, esses prefixos, tanto an como in, tipo impossible, certo? Eles são prefixos de negação, tá? Então, quando ele fala dos humanos, né, comparando a eficiência da locomoção entre o condor e os humanos, ele usa esse adjetivo aqui, ó, unimpressive. Impressive vem de impressionar, e esse un é um prefixo que nega, então unimpressive é que não impressiona, ou inexpressivo, insignificante, tá? Então, ele disse que os humanos ficam a quase, né, 1/3 da lista, ou seja, entre a eficiência, no coeficiente eficiência entre as espécies, o ser humano não fica nem na metade, ou seja, ele fica para baixo de 1/3 em relação a outras espécies que vão vindo acima da espécie humana na eficiência em relação à locomoção, né? A sair de um local para outro, certo?
Aí aqui diz assim que alguém prestou atenção a isso, né? Ele diz assim, ó, that didn't look so good. Olha a partícula de negação, o didn't, né? Isso não me pareceu tão bom. But then someone, então ele vai entrar agora, né, com a tecnologia vem agora. Olha a sacada desse cara, viu? Então ele diz, ó, alguém na área, né, científica americana teve um insight de testar a eficiência da locomoção de um homem aonde? Numa bicicleta. Então ele diz, olha, o homem não se locomove de forma eficiente, ok. Quer seja andando ou correndo. Ele não consegue nem percorrer longas distâncias, nem alcançar, vamos dizer, uma velocidade, né? Tão rápida ou uma velocidade tão alta. Então ele diz, mas e se o homem usar uma bicicleta? Aí ele diz, ó, um homem na bicicleta blew the condor away, ou seja, o homem na bicicleta já, ó, passou do condor. Então veja. Então ele disse o seguinte, ó, se o homem não tem a eficiência, vamos dar a ele meios para que ele alcance essa eficiência. Certo? Só que até aí, o que é que isso tem a ver com o computador, né? Aí ele diz, that's what a computer is to me. Aí entra o computador em cena, né? Ele diz, é isso que o computador é para mim. O computador é a ferramenta mais remarkable, mais memorável, vamos dizer, né? Mais importante, that we've ever come up with, que nós já inventamos. É equivalente a uma bicicleta para nossas mentes. Ó, que legal ele fez, né? Então, na verdade, ele usa a natureza, né? Um aspecto da natureza para comparar ou para justificar, né? A presença dos computadores na nossa vida e quão importante eles são, certo? Ele diz, olha, o homem, coitado, em relação à eficiência, junto aos outros animais, ele não consegue passar nem um terço da lista, ou seja, ele não está nem na média, ele não está nem na média, né? O homem fica abaixo da média na eficiência de locomoção. Mas se a gente der uma bicicleta para ele, ele passa do Condor, que é o que gasta menos energia e se move rápido. Então ele disse o seguinte, olha, se o homem não tem essa eficiência, a gente pode dar essa eficiência ao homem. Foi isso que o computador fez. Ele diz, olha, o computador é como a bicicleta, só que para nossa mente. O que isso significa? O homem com a bicicleta conseguiu superar o Condor. Imagina a nossa mente aliada a um computador. O que a gente não consegue fazer? Então, qual é a alternativa para essa primeira questão? É a letra C, né? O computador é comparado a uma ferramenta que aumenta o potencial das nossas mentes. Quem marcou a letra C acertou, certo? Vamos para a questão 2. Como diz nas dicas, né? Leiam primeiro sempre o enunciado, até porque é em português e porque ele dá um pontapé inicial para o texto, né? Então, veja. O primeiro foi uma mensagem de rede social, certo? De cunho comparativo, né? Uma comparação bem inteligente. Nesse segundo texto agora a gente tem uma música, né? Lembrando que música faz parte do gênero poema e como tal ela traz, ou ele, né? Tanto faz. Esse tipo de texto traz sempre uma linguagem figurada. Então, mesmo que você seja bom de traduzir ao pé da letra, você precisa entender o contexto disso ou o significado disso, o simbolismo, certo? Do que você traduziu, tá? Então lembre-se, poema, música, sempre tem uma linguagem figurada, não é literal. Então, tudo aquilo tem
simbolismo por trás, né? Então, enunciados assim, a música é uma forma de expressão artística e cultural e que pode revelar diferentes formas de compreender o mundo. Na letra da canção do grupo Culture Club, entende-se que a guerra é o resultado de... Ok, então vamos lá. Vamos pro texto em si, né? O texto diz The War Song, a música da guerra. E vamos ver só algumas partes, né? Diz, veja o que se repete, viu? Tudo que se repete em música e em poema, se é repetido, se a informação é repetida é porque ela é importante. Então, aqui diz, a war is stupid. Ou seja, a guerra é estúpida. O que é uma coisa estúpida? Estúpida é algo sem nonsense, sem noção. Estúpida é algo que a gente faz sem usar a nossa inteligência, certo? Então, o cara que é estúpido, se você chamar alguém de estúpido, na verdade você está chamando ele de burro, certo? De burro no sentido assim, de não ser capaz de usar a inteligência que ele tem, de agir de forma irracional, certo? Então ele diz que a guerra é estúpida, as pessoas também são estúpidas. Aí ele cita o amor, love means nothing, olha esse nothing, tudo que tem no ou n, apóstrofo T, né? Tem uma partícula de negação. Então aqui diz, o amor não significa nada. Por quê? Aí aqui repete embaixo, olha, a guerra é estúpida, repete de novo lá no início. As pessoas são estúpidas, né? Deixa eu ver só aqui no finalzinho, ó. Ele diz aqui, ó, what's mine is my own. Veja, olha os pronomes aí possessivos, né? O que é meu é só meu. I won't give it to you. Não vou dar para você. I will not, né? Futuro simples, só que de forma abreviada. Eu não vou dar para você. No matter what you say, não importa o que você diga. No matter what you do, não importa o que você faça. Tá. Aí fala algumas outras coisas, mas vamos lá. Então, vamos pegar só essas ideias, né, do que a letra diz. A guerra é estúpida e depois diz assim, ó, o que é meu, eu não vou dar para você, não importa o que você diga, não importa o que você faça. Então, vamos lembrar, gente, o que é que causa guerras? Disputas, né? Disputas quer seja por poder, por território, por riquezas, por pessoas, por um espaço, certo? E atualmente, lembre-se, se aqui é uma música, é um texto poético, aqui não está referindo-se apenas àquela guerra armada, né? Aquela guerra que é por território, por petróleo, sei lá. A guerra aqui é no sentido de disputa. Veja, nesse texto, né, nesse trecho em que é citado o que é meu, eu não vou dar para você, dá a ideia do que causa essas guerras, essas disputas. É o que, pessoal? Qual é a ideia principal que se tem, né, hoje em dia? O que é que causa mais as disputas? Pense, por exemplo, numa empresa, na sala de aula, o que é que muitas vezes acontece, né? Então, as pessoas, por exemplo, seus colegas, às vezes disputam por uma cadeira, né? Disputam por um lápis. Professora, fulano pegou meu lápis e é meu, manda ele me devolver agora, certo? Pense, por exemplo, numa empresa em que as pessoas fazem o que elas têm que disputar por cargos. E aí eu tenho uma função que eu ocupo, o outro colega é novato, está chegando, está se destacando, mas aí eu não permito que ele cresça porque eu não quero que ninguém ocupe um lugar que é meu. Eu só estou dando exemplos, né? A namorada, por exemplo, né? Acontece também disputas, por quê? Porque a gente acha que a namorada é nossa propriedade, ou namorado, entendeu? Que a gente pode fazer o que quiser com ela, desrespeitar, maltratar e por aí vai. Então, aqui fala que quais são os motivos, pessoal, em relação a guerras, as disputas, né? Não é guerra em si, são disputas de qualquer que seja a sorte. Qual é o motivo? O individualismo. O que é meu é meu. Eu não vou dar para você. Ou seja, eu estando bem, o resto que se exploda. Qual é a principal frase, né? Que a gente mais diz atualmente? É cada um por si e Deus por todos,
certo? Então, a pergunta é, a guerra é resultado de quê, pessoal? Da letra D, da insensatez humana. O que é insensatez? Aqui diz os 2 pontos principais tocados nessa música, né? Repete 2 vezes que a guerra é estúpida e as pessoas também. Então, estúpido é o burro, é o que age sem pensar, sem racionalidade. E o que é a pessoa insensata? É a pessoa sem juízo, é a pessoa que não tem senso, bom senso, certo? Então, aqui diz que a guerra é ou o resultado da guerra, né? Que a guerra é resultado da insensatez humana, ou seja, da falta de inteligência, da falta do homem agir de forma racional, porque as pessoas têm sido o quê? Individualistas, certo? Na questão 3, a gente tem agora uma tirinha. Então, veja, a tirinha, cada texto tem um objetivo, certo? Então, nesse caso, ó, as tirinhas geralmente elas trazem alguma crítica, reflexão, certo? Ou até podem provocar humor, tá? Mas geralmente elas vêm criticando algo, levantando alguma reflexão, quer seja de forma bem-humorada ou não, tá? Ou de forma crítica, tá? Então, a tirinha nos leva geralmente a refletir sobre algo, tá? Então, o enunciado diz: a tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. Na tira, a presença desse efeito no diálogo entre Lucy e seu irmão Lenas acontece por quê? Então, vamos lá para o diálogo entre os dois. Ó. Observe sempre questões que são ilustradas, né? Observe a carinha dos personagens, o que é que eles demonstram, se eles demonstram alegria, tristeza, se eles demonstram aceitação ou não, se eles demonstram compreensão ou não. Então, olha o que é que parece aqui pela discussão entre os dois, né? Então, olha, quem fala nos 3 primeiros quadrinhos é só a menininha, é a Lucy, né? A única vez em que o Lenas fala é no último quadrinho. E observe as expressões, ó. Então, ela tá lá, ó, como se fosse, né? Toda achando que, assim, estava passando uma grande lição para o seu irmãozinho, certo? E a lição tem a ver com o quê, pessoal? Com a natureza. O que é que a gente percebe aqui, ó? Uma árvore com as folhas caindo. Então, vocês já lembram de quê? No outono, as folhas caem, né? E aí, eu sei que a conversa dos 2 irmãos tem a ver com essa queda das folhas das árvores, certo? Então, a Lucy começa, né? You see all these leaves falling? Tá vendo? Todas essas folhas caindo? Ela diz, this happens every year. Isso acontece todo ano. This is one of the cycles of nature. Esse é um dos ciclos da natureza. Olha só. Aí ela continua, né? There is a real lesson to be learned from this. Do you know what it is? Ela diz, ó, tem uma lição de verdade, né? A ser aprendida. Diz uma lição do dia a dia, né? Uma lição para a vida a ser aprendida disso. Você sabe qual é? Ou seja, o que que a Lucy quis fazer aqui em relação ao irmão, né? Ela quis induzir, né, a sua reflexão a algo que ela esperava, assim, que a resposta do irmão fosse condizer com o pensamento dela. Então, provavelmente, o que é que ela esperava? Tá, é verdade, irmã, né? É verdade, irmã, nossa vida passa por ciclos, nossa vida passa por mudanças. Às vezes você é uma árvore cheia de folhas, às vezes você perde todas as suas folhas. Em outras palavras, né? Às vezes está tudo bem na nossa vida, às vezes não tem nada bem na nossa vida, tudo desmorona, assim como essas folhas que caíram da árvore, né? Só que aí o Lenos surpreende a irmã. E veja que, olha a carinha da Lucy, né? Quando ela pergunta qual é a lição.
que a gente pode aprender disso. A carinha dela, como ela achava assim que ia passar um ensinamento que só ela detinha. E aí vem o irmão e a surpreende. É o efeito de humor, certo? É causado aqui no último quadrinho. Então, olha a lição que ele diz. Don't be a leaf. Don't be a leaf. Be a tree. Ele diz, não seja uma folha. Então, seja árvore. Legal, né? Então, ó, vocês... Vamos lá. O que é que a gente vai marcar? É o efeito de humor, né? O humor está presente no diálogo, por quê? Então, porque o Linus satiriza a explicação que Lúcio fornece, porque Lúcio associa o ciclo da natureza que ocorre a cada 2 anos ao ciclo da vida. Não, isso não tem nada de engraçado, né? Linus prefere interpretar o ciclo da natureza à sua própria maneira. Lúcio dá uma lição de moral em Linus usando... Não, isso também, essa letra D não tem nada a ver com humor. Eu quero saber o que provoca o efeito de humor na tirinha, certo? Letra E, Lúcio se surpreende com a compreensão de Linus. Não, quem se surpreende não é só a Lúcio, somos todos nós, inclusive nós leitores, né? Por que a gente se surpreende? Porque o Linus, ele decide interpretar a lição do seu jeito. Então, nós também esperávamos que ele tivesse essa mesma interpretação que nós fizemos. Mas aí o moleque é bem criativo. Então, ele, ó, dá uma reviravolta e ele não quer saber das folhas que caem. Ele presta atenção à árvore que permanece no seu lugar, mesmo quando as folhas caem, né? Então, dessa questão 3, o correto é a letra C. Né? O que causa humor é a interpretação criativa pessoal, né? A seu modo, que o Linus tira da reflexão que a sua irmã quer trazer, certo? A questão 4 é uma piadinha, certo? Então, mais uma vez, tem a ver com humor, tá? Questões assim, ó, de tirinha, de piada, elas exigem um pouco de vocabulário, certo? Então, assim, quem sabe muitas palavras se dá melhor nesse tipo de questão, certo? Mas as outras questões informativas, por exemplo, vem de algum anúncio, que geralmente são tiradas de jornal ou revista, elas já vêm com um vocabulário um pouco mais acessível. São textos maiores, mas, no entanto, o vocabulário é um pouco mais acessível, certo? Então, vamos lá. O enunciado. Considerando os participantes da conversa nessa piada, nota-se que o efeito de humor... Pronto, de novo. Quer saber onde é que está o humor, né? Então, vamos lá. A 4-year-old boy. Então, o menininho... Esse 4 aqui, ó, numeração, tem que ligar, viu, aos personagens. Então, pode ser ano de nascimento, idade, ou pode ser alguma quantidade, pode referir-se a dinheiro, algum valor monetário, certo? Então, aqui diz, ó, um garotinho de 4 anos was eating, olha o gerúndio aí, ó, o ing, né, que pode ser o nosso gerúndio, andando, partindo, comendo, mas pode ser também um infinitivo, a depender da frase, vocês precisam ver qual combina mais. Então, eating pode ser comendo, mas poderia também ser comer, certo? Mas é claro que não cabe aqui, não é? O infinitivo, comer, por conta desse auxiliar, certo? Então, aqui a gente tem a presença do past continuous, do passado contínuo, né? Verbo to be, do passado, mais o gerúndio, ok? Então, o garotinho, né, tava comendo maçã, aonde? No carro, no back seat, no banco de trás do carro. When he, quando perguntou. Ele faz a pergunta a quem? Ao daddy, ao papai. Ele pergunta, papai, por que minha maçã tá ficando marrom? Eu disse, é verdade, né? Quando a gente vai, corta uma maçã, com alguns minutos, ela muda de cor, né? Aí o garotinho quer saber. O pai vai dar a explicação, porque o daddy explicou, né?
Depois que você come a skin é a nossa pele, né? Mas no caso da maçã é o que? É a casca, né? Mas aí já dá para associar. Pele não é o que recobre externamente, então o que é que recobre a maçã externamente? A gente não chama pele, a gente chama o quê? De casca, né? Quando você tira a casca, a meat da maçã, ou seja, o interior, a carne, né? Da maçã, olha, entra, né, em contato com o ar, que causa o que? Isso aí é química, né? Causa oxidação. Vocês estudaram isso? O professor Joelito, né? Aí ele diz que isso muda, né? A estrutura molecular e a torna em uma cor diferente, trazendo uma cor diferente, né? Aí diz que depois dessa resposta aí bem científica, houve o quê? Um long silence. E aí o Sam, quem é o Sam? É o menininho, só tem 2 personagens na conversa, o garotinho de 4 anos e o pai. Então, e o filho pergunta, Daddy, are you talking to me? Papai, tá falando comigo? Certo? Então, olha, a graça da piada ocorre porque a gente vai marcar na letra C, né? A escolha inadequada do tipo de linguagem para se conversar com uma criança. Então, o pai poderia ter simplificado, sim, mas ele resolveu dar uma resposta científica tão complexa que o menino pensou, papai, está falando comigo? Porque eu não entendi bulhufas do que o senhor falou, tá? Então, quarta questão é a letra C também. Vamos para a quinta. Essa quinta é bem fácil. Vocês têm um anúncio agora, ó. Anúncio, os dois textos, né? Da questão 5 e da 6. São textos jornalísticos agora. Jornalísticos, na verdade, assim, são textos comuns de aparecerem em jornais e revistas, certo? Então, o de cima é um anúncio e o de baixo é uma campanha. Então, são textos da esfera jornalística que tem a função de fazer o quê? Né? De informar, de anunciar, tá? De conscientizar. Então, vamos ver o que é que diz, certo? Então, olha o título. Tennessee. Já deve ter ouvido falar nesse nome, é o nome de um local nos Estados Unidos, né? Mountain, montanha, properties. Então, veja, aqui diz o seguinte, ó. Em jornais há diversos anúncios que servem aos leitores. O conteúdo do anúncio veiculado por esse texto interessará alguém que esteja procurando. Então, vamos lá. Esse anúncio é para veicular o quê? Que informação? Então, eu já sei que tem a ver com o Tennessee, com montanhas e com propriedades. Então, são propriedades que ficam onde? Na área montanhosa de onde? De um local chamado Tennessee, que fica nos Estados Unidos. Aí vem a descrição do lugar, é muito fácil esse, gente, ó. Aqui diz que, primeira palavra house, já mata tudo, certo? Só que aí, ó, tem um valor aqui, ó, $290. Será que esses $290 é o que? O valor da casa? Então, eu não sei se alguém está vendendo a casa, se é para alugar. Vamos ver. Então, preste atenção nessa expressão aqui, ó, less than. Less than significa menos que, certo? Então, ó, diz que a casa é renovated, ou seja, renovada, reformada. É uma casa renovada por menos de $290 por mês. Então, $290 por mês. Ou é um aluguel, ou então alguém está vendendo uma casa de forma parcelada, né? Financiada. Aí o resto já deixa claro, ó, janelas, que mais? Que vocês devem conhecer, bathroom, banheiro, kitchens, cozinhas, que mais? Fala da laundry, da lavanderia, certo? Tá, então vamos lá. O que está sendo anunciado aqui? Com certeza a letra D, um imóvel residencial. E aí, o valor $290 por mês é um valor para a casa ser financiada, certo? A questão 5, veja aí, ó, a primeira ilustração. Traz uma criancinha com um pacotinho, né? Se você não souber o que é chips,
mas na hora você vai ligar que parece um pacotinho de salgado. Aí alguém está olhando o rótulo desse salgadinho. Olha o que tem no rótulo, ó. Qual é a informação contida no rótulo? Os ingredientes, né? Aí veja que nos ingredientes tem uns nomes bem esquisitos. E se você já tiver a curiosidade, né, de ler o rótulo de um produto industrializado, né, vocês vão ver que tem uns nomes bem difíceis que você não sabe nem sequer o que significa. Aí vamos lá para a informação em destaque no texto. Diz aí, ó, olha o if que a gente está estudando nas orações condicionais, ó. If you can't read it, read é o verbo ler. Então ela diz, ó, se você can't, é o verbo poder, só que aí aparece na negativa, né? Cannot, só que de forma abreviada, ó. If you can't read it, se você não consegue ler, why eat it? Por que come? Tá? Então, qual a crítica? Olha o que diz aqui, ó. O enunciado, né? Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. Então já sei, isso tem a ver com alimentação adequada, né? A partir da campanha If you can't read it, why eat it? Se você não consegue ler, por que come? Os leitores são alertados para o perigo de quê? Então, veja, é uma campanha, certo? A campanha tem o objetivo de conscientizar as pessoas a fazer algo. O quê, pessoal? Então, essa aqui é a letra... incentivar crianças a ingerir quantidade de alimentos processados. Letra A já descarta. Desenvolver problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. Talvez vocês marcassem, né? Letra D, ignorar o aumento constante de obesidade causada pela má alimentação. Não, lembre, olha o título da campanha. Se você não consegue ler, por que come? Então, lê o que? Os ingredientes contidos nos alimentos ultraprocessados. Eu não disse, mas chips é batata frita, certo? Então, aqui não fala especificamente de obesidade, certo? Mas tem a ver com a leitura dos ingredientes que contém cada produto industrializado, certo? Letra E, acessar informações equivocadas. Não, as informações não são equivocadas. O rótulo de um ingrediente traz as informações corretas, de um produto, traz as informações corretas sobre ele. O problema é que a gente não sabe que ingredientes são esses e nem os efeitos que eles podem causar assim ingeridos, que eles podem causar no nosso corpo. A gente não sabe se são ingredientes benéficos ou se são maléficos. Então, o que se critica, né? Ou o que se busca conscientizar aqui numa campanha como essa? É a letra C, né? Que alerta as pessoas para o perigo de estarem consumindo alimentos industrializados sem o interesse de conhecer a sua composição. Ou seja, eu consigo ler, ok, mas se é que eu consigo ler, né? Porque as palavras são tão esquisitas, porque são termos químicos, né? A gente não conhece. Então, se eu não sei a que produto ou a que substância aqueles itens se referem, por que então eu estou consumindo sem saber se eles são maléficos ou benéficos à minha saúde, né? Ou seja, por que a gente não tem o interesse de procurar saber se esses ingredientes são bons ou ruins? E por último, a gente tem a questão 7 que eu já fiz com vocês, certo? É a questão que fala do preconceito racial, né? É um poema escrito por Langston Hughes, que era um poeta negro, e aí esse poema traz uma personagem que sofre uma prática racista. Essa prática racista provoca nela que sentimento? Então aqui diz, como essa pessoa que sofre o racismo se identifica. Então ele diz primeiro, eu também canto América, sou o irmão mais negro, né? Eles me mandam comer na cozinha, lembre-se da linguagem figurada. Então aqui tem um sentido, mandar alguém ir para a cozinha, né? Quando a companhia chega, qual é a atitude dele? Olha aqui, é essa a resposta dessa questão. I laugh, eu dou risada, and eat well, como bem, and grow strong.
eu me fortaleço e cresço forte. Então ele diz tomorrow, amanhã, I'll be at the table. Esse amanhã refere-se ao quê? No futuro. Ele diz I'll be at the table, eu estarei nessa mesa when company comes, quando a companhia chegar. Então, olha, aqui são representados dois personagens, o irmão negro e uma companhia, que são várias pessoas, tá? Só que essas pessoas têm uma posição de privilégio. Por quê? Porque quando elas chegam, ele tem que dar o lugar para elas, ele é mandado para outro lugar, porque o local em que ele está vai ser ocupado por esses que acabaram de chegar, né? Mas ele diz que no futuro isso vai mudar, ele diz que vai estar na mesa quando a companhia chegar, and nobody will, olha aqui o will, na forma contracta, certo? Ninguém vai ousar say to me, dizer para mim, eat in the kitchen, certo? Então, que sentimentos eles experimenta, né? É a letra A, tá? Ele usa todo o tratamento que ele recebe para quê? Para se superar, e isso é o que dá coragem a ele para mudar o seu futuro, certo?